Pessoal, agora o assunto é sério. Como você se sentiria se o presidente do seu país, quando finalmente abre a boca para falar de um assunto tão sério como a segurança pública, fica do lado de bandidos e marginais? Acusa o poder público de fazer uma matança sem necessidade, que vai criar uma investigação independente para saber por que os inocentes foram mortos. E o pior, vai usar o seu dinheiro para pagar um auxílio para a família dos coitadinhos, e em nenhum momento se solidariza com a família dos policiais que deram a vida para trazer mais segurança para quem não tinha nada a ver com isso. É revoltante. Confere no vídeo a seguir. Finalmente, Lula se posiciona sobre a operação do Rio de Janeiro na semana passada. Olha só que loucura, gente. Foram 5 dias de silêncio. Por que ele fez silêncio durante 5 dias? Porque todo mundo sabe que o PT e o Lula são favoráveis ao tráfico e ao crime organizado. E os amigos dele, inclusive o Sidônio, morria de medo do Lula falar alguma verdade numa entrevista, mostrando que, na verdade, ele está do lado dos traficantes, ele está do lado do narcotráfico. Então eles fizeram um media training com ele, né? Exatamente o que ele poderia falar, depois de terem feito várias pesquisas, vários estudos, mas Lula não dá conta. De cara, o Lula fala o seguinte, que vai mandar a Polícia Federal, mas para fazer sabe o quê? Para investigar os bandidos mortos, para investigar como que esses bandidos, os eleitores do Lula, foram mortos. Para mandar a Polícia Federal, para fazer ação, não. Agora, mandar a Polícia Federal para punir a Polícia Militar que fez a ação, aí sim pode mandar. É que nem GLO, né? GLO para proteger a Janja lá em Belém, para proteger a Janja e os amigos dele na COP30, pode. Agora, para proteger as pessoas nas favelas, de jeito nenhum, porque não pode usar as Forças Armadas contra bandido. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Mas a situação complica um pouco mais. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Não, pera aí, Lula, deixa eu ver se eu entendi. Nenhum juiz jamais dá ordem de matança. Só que para executar a ordem de prisão, a polícia tem que entrar na favela, certo? E eles, quando entram nas favelas, são alvejados com tiro de fuzil dos seus eleitores. O que a polícia deveria fazer? Opa, pessoal, acho que melhor não vai ter como deixar lá o mandado de prisão. Eles confrontaram, eles reagiram, e essas pessoas que tentaram matar os policiais vieram a óbito. Mas parece que o seu luto, né, o seu pesar é só para esses criminosos que morreram tentando matar a polícia. Nenhuma palavra sobre os policiais mortos até agora, nenhuma. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Não, o Estado foi desastroso quando você, em 2006, com Paulo Pimenta, fez uma lei lá praticamente tornando o uso de maconha que não era mais crime, né? Despenalizando. A partir daí, o narcotráfico, as facções criminosas explodiram. A verdade é que essas regiões não tem Estado dentro delas mais. O que a polícia está tentando fazer é levar o Estado de volta para essas regiões, para que nas próximas vezes que alguém tiver mandado de prisão, não precise um policial morrer. Mas mais uma vez, Lula sempre fazendo reboleios argumentativos para ficar do lado do crime. Lula, o governo federal, não quer que a Polícia Federal, não quer que a segurança pública entre em confronto com o crime organizado. Ele já deixou isso claro inúmeras vezes. Inclusive, ele acha que os traficantes são vítimas dos usuários. Então, mais uma vez, Lula finalmente abriu a boca, falou besteira, tentou disfarçar, mas ficou claro. Ele está do lado do crime organizado. Isso aqui é um completo e absoluto escárnio mesmo, né? O Brasil virou uma várzea. Como vocês viram, operação no Rio de Janeiro, a população celebrou, principalmente aqueles que são afetados diariamente por conta desses terroristas, né? Dessas facções criminosas, bateram palmas e deram um grito de socorro. Finalmente, alguma ação contra facções criminosas aconteceu. E aí, imediatamente, Alexandre de Moraes pega a DPF, aquela DPF que fala sobre as restrições das operações militares e policiais em áreas dominadas pelo tráfico, a DPF que protegeu o narcotráfico no Brasil.
E ele basicamente ameaça o governador do Rio de Janeiro, coloca 18 imposições, quer saber congelamento total de provas, quer saber o que foi feito, câmera, e decidiu ir até o Rio de Janeiro para participar de uma reunião onde ele intimou o governador, o prefeito, o secretário de segurança, para ele entender o que está acontecendo. É tipo assim, Alexandre de Moraes é o presidente, é o governador de todos os estados, é o prefeito de todas as cidades, é o ditador do Brasil. Isso por si só já é um escárnio. Mas aí ele vai para o Rio de Janeiro para poder resolver a situação, e ele censura a imprensa para falar sobre o conteúdo do que foi debatido na reunião. Esse trecho que saiu agora, cara, é assim, todos os limites foram esquecidos ou ultrapassados para esse cidadão. Todos. Tino, burburinho aqui agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam, né, participar dessas reuniões, puderam entrar. Cara, nenhum assessor de comunicação do governador pôde entrar na reunião. Alexandre de Moraes vai fazer uma reunião ali com 5, 6 pessoas e o que for falado ali dentro, ninguém vai poder saber. Não, o princípio principal assim, de uma democracia é a transparência. Primeiro que o Alexandre de Moraes nem sequer deveria estar lá. Isso não é da alçada da Suprema Corte decidir sobre operações policiais contra o narcotráfico. Cara, tá tudo errado. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora. Meu Deus, cara, os delegados da Polícia Civil estão de fora. Que vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui. Cara, nem o comandante do BOP, nem o comandante das tropas que fizeram a operação puderam participar. Mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então, essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica aqui, a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. A operação mais exitosa que já teve contra o crime organizado, Alexandre de Moraes vai lá, basicamente cria condições para que nenhum outro governador repita essas operações, manda pegar todas as provas e vai lá no Rio de Janeiro e determina que o governador tem que sentar com ele. Cara, como que o Brasil se deixou chegar nesse ponto? 41 senadores já assinaram o pedido de impeachment dele e o trem não avança, a situação não avança. A única solução, cara, é fazer maioria no Senado em 2026. Ano que vem, a gente tem que chegar em 2027 com maioria esmagadora para a gente poder voltar a viver num país normal. Como que uma pessoa detém todo o poder da nação? É impressionante. E tudo que eles perdem no Congresso, vai lá alguém pedir para o Moraes e ele na canetada derruba tudo. Cara do céu, como que a gente chegou nisso? A imprensa foi censurada. A imprensa achou que ficaria só na direita. Escuta, censura nunca sacia o apetite. A imprensa achou que ficaria só na direita, só com comunicadores, agora está sendo a imprensa censurada. Bolsonaro não pode dar entrevista, Felipe Martins não pode dar entrevista, mas se prendeu hoje o chefe do PCC, ele faz uma coletiva de imprensa. E a rede social desse pessoal do narcotráfico está tudo funcionando perfeitamente, mas a do Bolsonaro, do Felipe Martins e do Nelson Silveira não. Que papelão absurdo, que vergonha tremenda. Hoje, durante um programa ao vivo na Globo News, o jornalismo da Globo esqueceu de desligar o microfone de um jornalista que acaba falando algo que envergonha completamente essa empresa. Desde que o Lula voltou ao governo, tem 3 empresas, ou melhor, 3 setores que estão explodindo de ganhar dinheiro. Primeiro, as empresas dos irmãos Batista, né? Os mesmos irmãos que delataram Lula, que falaram que Lula cometeu crimes, que falaram que passaram dinheiro para o Lula em contas internacionais, estão ficando multitrilionários.
debaixo do comando do Lula. Depois os bancos. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando agora. Lucro recorde, justamente daquele setor que o Lula dizia que viria para enfrentar. E a terceira é a Globo. A Globo que estava falindo. Você se lembra muito bem no governo Bolsonaro, demissões em massa, fechamento de vários programas, vendendo torres, vendendo sedes para poder manter as contas em dia. A Globo agora volta a lucrar. E o governo Lula despejando dinheiro como nunca se viu antes. Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Globo. Só para contextualizar. O governo Lula já repassou mais de 300 milhões dos pagadores de impostos para o Grupo Globo. A Globo é hoje o carro-frente da propaganda do Lula e do PT e da esquerda. O jornalismo da Globo é um jornalismo defunto, macabro. E aí hoje, chegamos onde eu quero chegar. Durante essa programação da Globo, eles estavam falando sobre o fato de que a maioria da população apoia enquadrar a facção como terrorista. E aí, esse cidadão aqui, que eu não sei o nome dele, esse de terno azul, deixa vazar uma frase que mostra, que escancara a subserviência da Globo em relação à Globo, até o ponto de ficarem com medo de falar algo que o governo não permite. Escuta aqui. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Olha o que ele perguntou. Algum problema em falar disso? Ele está perguntando agora para a editora ou para a coordenadora, diretora do programa, aquela que determina quais são as pautas. Ele vira e pergunta, algum problema em falar disso? Sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Lili, eu acho o nome da pessoa. Algum problema em falar disso? E o coitado aqui, ó, esqueci o nome dele, fica completamente desconfortável, viu que fez uma cagada e pega no microfone no sentido, ó, desliga o microfone tá ligado. De novo. Exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Aí ele fica desconcertado. Aqui, preste atenção, para você entender. Eles estão falando sobre o fato de que a maioria da população está indo contra o Lula, quer que as facções criminosas virem grupos terroristas, e aí ele vira e pergunta assim, achando que o microfone estava desligado. Algum problema em falar nisso? Será que o governo vai ficar bravo? Será que o Lula vai cortar as verbas da Globo? Vai cortar os nossos salários? Esse é o jornalismo da Globo. Esse é a maior empresa de jornalismo do Brasil. E não é só Globo, eles são donos de vários jornais também. Olha a situação que a gente chegou. Ter que pedir permissão para falar sobre algo que seja contrário à pauta do governo. Cara, isso não é jornalismo. A Globo virou propaganda política. É uma agência de marketing do PT e desse governo. E aqui não tem como negar. O cara falou abertamente. Como que eles vão explicar ele pedir permissão para falar sobre um assunto? O jornalismo não deveria pedir permissão, deveria falar sobre todos. Ainda mais essa pesquisa que mostra que a maioria das pessoas discordam do que o Lula, do que o PT e do que a Globo está falando. Cara, que papelão, hein? Que papelão. Vão inventar uma desculpa qualquer, mas o estrago já está feito, né? Eles estavam ali pedindo permissão para falar algo que o governo não gosta.